Bom dia, pessoal. Estamos novamente aqui juntos. A aula de hoje, referente à unidade 1, a gente vai fazer uma aplicação da biofísica dentro dos aspectos de saúde, tá? Isso relacionando à circulação sanguínea. Então, eu vou apresentar um vídeo para vocês, onde vai falar um pouquinho como que a biofísica aplica na questão da circulação no transporte de sangue pelos vasos sanguíneos. Isso mostrando a alteração entre artérias e veias, né? Sangue arterial e sangue venoso. Como que ocorre essa distribuição? Qual é a associação da biofísica nos métodos de fluxo sanguíneo e os determinantes de nutrição tecidual, tá? Então, é uma aula onde vocês vão ter como um estigma tentar buscar ferramentas que vocês possam fazer pesquisas. Eu não sei como é que está a construção do trabalho final de vocês, projeto de pesquisa, mas durante o fórum eu percebi que alguns alunos querem aplicar a biofísica dentro da saúde. Então, essa aula era bem intuitiva nesses aspectos, para a gente também entender doenças crônicas relacionadas ao sistema cardiovascular, né? Então, a gente também pode estar correlacionando com infarto no miocárdio, a gente pode estar falando sobre entupimento de vasos sanguíneos. Então, eu vou apresentar primeiramente o vídeo para vocês. No final do vídeo, vou fazer uma boa discussão para a gente poder fazer uma integração bem boa. E qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando no fórum 1, lá no Fale com o Professor. Eu vou estar à disposição de vocês, ok? Vamos lá. O sangue é um líquido que precisa ser distribuído a todo o organismo. Como todo material, está submetido às leis da física e vamos ver como elas influenciam a circulação neste vídeo do Fisiologia Humana. A circulação sanguínea se divide em dois grandes componentes, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, leva o sangue a todos os tecidos corporais, exceto o pulmão. A circulação pulmonar, ou pequena circulação, como o próprio nome indica, é a circulação que ocorre nos pulmões. A distribuição do sangue no corpo se dá nas seguintes proporções: 84% na circulação sistêmica, sendo que destes, 64% está nas veias, 9% na circulação pulmonar e 7% no coração. As artérias são os vasos que transportam o sangue rico em oxigênio proveniente do coração e distribui para o corpo. Para entender o funcionamento dos grandes vasos sanguíneos, temos um vídeo no canal. O link está na descrição. Tá fechado então? Fechado. A maioria das pessoas pensam da seguinte forma: eu não vou pagar. As artérias, por sua vez, ramificam-se em vasos cada vez menores até chegar às arteríolas, que, por sua vez, dividem-se nos capilares. É nos capilares que ocorre a troca de nutrientes, líquidos, eletrólitos, gases, hormônios e várias outras substâncias com os tecidos ao redor. Dos capilares, o sangue flui para as vênulas, que vão se reunindo em vasos progressivamente maiores até formarem as veias, que levam o sangue para ser reoxigenado no coração. Um fato bastante interessante é a relação entre a área de secção transversa com a velocidade do fluxo sanguíneo e a pressão arterial. Observe os dados da tabela. Perceba que a área das veias é cerca de 4 vezes maior que o das artérias correspondentes. Isso explica, em grande parte, o porquê o sistema venoso armazena um volume de sangue muito maior que o arterial. Isso nos ajuda a entender a velocidade do fluxo sanguíneo. Como o mesmo volume de sangue deve passar por cada segmento da circulação a cada minuto, a velocidade do fluxo sanguíneo é inversamente proporcional à área de secção transversa do vaso. Se pareceu complicado, calma que vai ficar fácil. Observe a aorta e a veia cava. Relembrando a área de secção transversa de cada uma, a aorta tem 2,5 cm² e a cava 8 cm². Logo, o sangue irá fluir em uma velocidade menor na veia cava. O mesmo vale para a comparação entre qualquer segmento do leito vascular. Um capilar, por exemplo, é muito menor que a artéria aorta, então
A princípio, a velocidade do fluxo sanguíneo dentro dele deveria ser maior, correto? Errado. Porém, temos que levar em consideração que só possuímos uma única artéria aorta e uma quantidade absurdamente maior de capilares, e a área de todos os capilares somada é muito maior do que da aorta, e por isso o sangue flui de forma muito mais lenta dentro dos capilares. Na aorta, por exemplo, a velocidade do sangue é de cerca de 33 centímetros por segundo, enquanto nos capilares é 1000 vezes menor. A pressão também varia bastante ao longo do sistema vascular. A pressão média na aorta é de 100 milímetros de mercúrio. Nas veias cavas próximas ao coração, a pressão é de aproximadamente 0 milímetros de mercúrio. Nos capilares, a pressão varia entre 35, próximo à extremidade arteriolar, e 10 milímetros de mercúrio, próximo à extremidade venosa. A pressão média nos capilares é de 17 milímetros de mercúrio, o que é suficiente para permitir que nutrientes sejam direcionados para o leito extravascular em direção aos tecidos, ao mesmo tempo que mantém o plasma nos vasos. Nos pulmões, a pressão é bem mais baixa quando comparada à aorta. A pressão arterial média é de 16 milímetros de mercúrio, enquanto a venosa é de 7 milímetros de mercúrio. O fluxo sanguíneo total que passa pelos pulmões a cada minuto é a mesma da circulação sistêmica. Mas lembre-se que a quantidade de sangue nos pulmões é muito menor do que aquela da circulação sistêmica. Sendo assim, como pode a mesma quantidade de sangue passar pelos pulmões e pela circulação sistêmica a cada minuto? Não sei. A resposta é que, como a área pulmonar é menor que a área do corpo inteiro, o sangue passa muito mais rápido pelos pulmões do que pelo corpo. E por isso, apesar de ter um volume menor de sangue em um dado momento, o fluxo total é o mesmo que ocorre na circulação sistêmica. Embora diversos fatores interfiram na circulação sanguínea, 3 princípios fundamentais regem suas funções. O fluxo na maioria dos tecidos é controlado pela necessidade metabólica do próprio tecido. A demanda de um tecido pode aumentar de 20 a 30 vezes, e o coração pode aumentar a quantidade de sangue bombeada em somente cerca de 7 vezes. Desta forma, essa necessidade aumentada não pode ser suprida somente com o aumento da atividade cardíaca. Os pequenos vasos teciduais monitoram as necessidades do tecido a cada instante, contraindo-se e dilatando-se conforme a necessidade, de maneira que o maior fluxo sanguíneo possa ser direcionado onde é mais requerido. O débito cardíaco é igual à soma dos fluxos locais do tecido. O sangue, após ser distribuído ao organismo, retorna ao coração para ser reoxigenado, de forma que este automaticamente se adapta às alterações de volume de sangue que chega a ele, aumentando ou diminuindo o volume bombeado conforme a necessidade. A pressão arterial é controlada por reflexos que atuam rapidamente. Caso a pressão caia, rapidamente uma série de reflexos entram em ação para normalizá-la. Ocorre contração das arteríolas e dos grandes vasos venosos, de maneira que o sangue flua em direção ao coração, que automaticamente aumenta o débito cardíaco, lançando o sangue no sistema arterial. 2 fatores interferem no fluxo sanguíneo dentro do vaso: a diferença de pressão entre o início e o final do vaso, muitas vezes referida como gradiente de pressão vascular, e a resistência vascular, que é o atrito sofrido pelo sangue no interior do vaso. Se a pressão no início do vaso é P1 e no final do vaso é P2, então P1 menos P2 é a diferença entre as extremidades e é referida como ΔP. Portanto, o fluxo de sangue é determinado por F igual a ΔP sobre R. Perceba que quanto maior for a diferença entre a pressão no início e no fim do vaso, o ΔP, maior será o fluxo de sangue, e quanto maior for a resistência, menor será o fluxo. O fluxo sanguíneo é o volume de sangue que passa por determinado ponto da circulação
em um determinado intervalo de tempo. O fluxo sanguíneo total da circulação é de cerca de 5 litros por minuto. O fluxo de sangue dentro do vaso é laminar, ocorrendo de forma estável em linhas de corrente. Neste tipo de fluxo, as correntes de sangue no centro do vaso fluem de forma mais rápida do que aquelas localizadas próximo à parede, visto que o atrito com a parede vascular fornece resistência ao fluxo do mesmo. Assim, quando ocorre vasodilatação, a resistência ao fluxo sanguíneo diminui, e quando ocorre vasoconstrição, a resistência aumenta. Observe por esta imagem representando um vaso sanguíneo. O fluxo de sangue ocorre através de anéis concêntricos que se deslocam pelo interior do vaso. O anel mais próximo à parede do vaso é o que se desloca mais lentamente, pois as moléculas aderem ao endotélio, enquanto o anel mais interno é o que se desloca com mais velocidade. No entanto, no vaso de pequeno calibre, quase todo o sangue está em íntimo contato com o endotélio, fazendo com que a velocidade do fluxo seja muito menor. Assim, 2/3 da resistência sistêmica total é resultado da resistência arteriolar. As arteríolas podem variar o seu diâmetro em até 4 vezes. Aqui entra uma regra fundamental da resistência vascular, a lei da quarta potência. Por exemplo, foi dito que uma arteríola pode variar seu diâmetro em até 4 vezes. Se o aumento da resistência vascular variasse linearmente com o diâmetro, então se o vaso diminuísse 4 vezes o seu diâmetro, a resistência deveria aumentar em 4 vezes. Porém, não é isso que ocorre. A variação ocorre em uma potência de 4, ou seja, se uma arteríola diminui o seu diâmetro em 4 vezes, a resistência vascular irá aumentar em 256 vezes. Isso tem importantes implicações fisiológicas, pois demonstra que pequenas variações no calibre das arteríolas, que é controlada pelo sistema nervoso autônomo, causa profundas alterações na resistência ao fluxo sanguíneo, o que permite aumentar e diminuir drasticamente o fluxo de sangue conforme a necessidade tecidual. Portanto, mesmo que a pressão se eleve ou caia muito, a perfusão dos tecidos se manterá relativamente constante, pois haverá um mecanismo compensatório quase que imediato controlando o calibre dos vasos. Nem sempre o fluxo de sangue é laminar. Quando o sangue passa por um ângulo fechado ou quando encontra um obstáculo dentro do vaso, o fluxo pode tornar-se turbilionar. O fluxo turbilionar é quando o sangue flui em diversas direções, formando uma espécie de redemoinho. Isso leva a um aumento da resistência vascular, visto que o atrito total dentro do vaso aumenta muito. Em alguns locais, o fluxo turbilionar ocorre de forma fisiológica, especialmente nos vasos calibrosos e com grande fluxo de sangue. Por exemplo, na porção inicial da aorta e da artéria pulmonar, ocorre fluxo turbulento, pois o sangue é ejetado do coração com grande velocidade e o fluxo é elevado. Outro fator que afeta a resistência do fluxo sanguíneo é a viscosidade. A viscosidade de um fluido é a sua resistência à deformação. Observe os 3 fluidos se deslocando e veja que quanto maior a viscosidade, maior a resistência ao deslocamento. Com o sangue ocorre a mesma coisa. Variações na viscosidade sanguínea afetam a resistência vascular, de forma que quanto maior a viscosidade, maior a resistência e menor o fluxo sanguíneo. As hemácias constituem o principal fator de viscosidade do sangue. O hematócrito é a proporção do volume sanguíneo que é constituído por hemácias. O hematócrito médio de homens é de 42 e de mulheres 38, o que significa dizer que o volume total de sangue é de 42% e 38% de hemácias, respectivamente. Vem aí o 9 do 9 Super Shopee Day. Aproveite ofertas grandonas nas Shopee Lives durante o dia todo. E cupom de frete grátis. Confira condições. 9 do 9 Shopee. Só desconto grandão. No entanto, este valor pode variar bastante. A viscosidade do sangue
eleva-se quanto maior o hematócrito. O sangue com hematócrito normal tem uma viscosidade de 3, o que indica que para impulsionar o sangue pelo vaso é necessária uma pressão 3 vezes maior do que para impulsionar água. Em condições em que a quantidade de hemácias se eleva, o que é chamado de policitemia, a viscosidade do sangue também se eleva. Em algumas condições, o hematócrito pode ser de 60 a 70 e a viscosidade pode ser até 3 vezes maior que o usual. Outros fatores também afetam a viscosidade sanguínea, como as proteínas diluídas no sangue. No entanto, seu efeito é muito mais modesto. Veja nesse gráfico que conforme o hematócrito se eleva, maior é a viscosidade do sangue do indivíduo. A altitude é um fator que em muito influencia o hematócrito, visto que a menor concentração de oxigênio nesses ambientes requer adaptações para manter a oxigenação tecidual. E aqui encontramos dados interessantes. Tanto na Cordilheira do Himalaia, na Ásia, como na dos Andes, na América do Sul, há populações vivendo em alta altitude. O hematócrito médio é elevado nas duas populações, mas é mais elevado nas pessoas que vivem nos Andes. Quando comparadas a populações vivendo a 4.000 metros em ambos os ambientes, no Himalaia, as pessoas possuem um hematócrito apenas discretamente mais elevado que as pessoas que vivem ao nível do mar, enquanto os andinos, o hematócrito nesta altitude é significativamente maior. Também já foi observado que o fluxo sanguíneo cerebral da população dos Himalaias é 20% maior que o das pessoas que vivem nos Andes. Também é importante ressaltar que a colonização humana dos Himalaias é bem mais antiga que nos Andes, o que pode indicar melhores processos adaptativos. Além disso, a população dos Andes sofreu maior miscigenação com indivíduos oriundos de baixas altitudes, o que interfere nos processos adaptativos populacionais. A população dos Himalaias adaptou-se através de mecanismos que aumentam o fluxo sanguíneo tecidual, e não através do hematócrito, como ocorre principalmente na população dos Andes. E isso possui importantes implicações médicas. Pelo fato da população andina possuir um hematócrito mais elevado, o seu sangue é consideravelmente mais viscoso, o que aumenta a resistência vascular, o que explica o menor fluxo sanguíneo cerebral. A população andina é comumente acometida por uma condição chamada de doença crônica da montanha, que é rara na população dos Himalaias. Nesta condição, sintomas como enxaquecas e letargia são muito comuns. A população andina também apresenta risco aumentado de acidentes vasculares encefálicos tromboembólicos, o que está intimamente associado à policitemia. Se gostou do vídeo, considere colaborar com o canal, curtindo o vídeo e se inscrevendo no Fisiologia. Constitui Então, pessoal, esse tema é muito legal. Fazer essa discussão associando a biofísica com a pressão arterial tem muito a ver com avaliações clínicas em aspectos tanto populacional quanto individual sobre aspectos de circulação sanguínea. Então, vocês perceberam que no início do vídeo ele começou a falar a diferença do que é uma circulação sistêmica e pequena circulação. Como assim, professor? A gente tem a grande circulação, que é aquela circulação que está disponível pelo corpo inteiro, entre artérias e veias, e a pequena circulação que está condicionada ao sistema cardiovascular, que é coração e pulmão. Lembrando que coração e pulmão está associado à troca gasosa do parte externa, né? Essa troca de oxigênio e gás carbônico. E a grande, né, que é a circulação sistêmica, ela vai estar associada com nutrientes e gases que irão banhar esses tecidos e fazer toda a sua comunicação, né, mantendo o tecido vivo e células. Nesse aspecto, ele começou a discutir qual é o papel do calibre e da questão dos vasos sanguíneos associado à distribuição de nutrientes no tecido. E aí ele interliga a condição artéria, arteríola, banho no tecido, vênula, veia e voltando para a pequena circulação. Vocês perceberam que ele começou a falar a questão do calibre e também velocidade. Lembrando que o sangue venoso ele tende a ser um sangue mais denso, então a velocidade dele é mais devagar. É um sangue que está retornando dos tecidos e indo ao coração.
Já o sangue arterial, ele tem uma velocidade mais rápida por conta do seu fluxo. Diante desses processos, ele começou também a discutir a condição dessa circulação sistêmica e a questão do tamanho do calibre e a condição de que quanto que cada tecido precisa de nutrientes para se manter vivo. Então a gente vai ter essa variação, onde alguns tecidos vão precisar mais de moléculas ou nutrientes, gases que vão produzir o ATP, adenosina trisfosfato, ao mesmo tempo outros tecidos que não vão precisar tanto. Então essa diferenciação é que faz justar a velocidade da circulação sanguínea e a questão do calibre, né? E aí algumas condições físicas aplicáveis, ele começa a falar a adesão desse calibre no seu tamanho, se é menor ou maior. Tende-se, né, aqueles tecidos que tenham mais condição de absorver, que precisam de nutrientes, ter um calibre maior também. Durante a apresentação, ele também fala sobre a discussão de como que é essa distribuição, né, associado a nutrientes e populações locais diferenciados pelo planeta Terra. Fazendo uma comparação, ele falou sobre o pessoal dos Andes, né, que vive numa altitude bem elevada e tende a ter hematrócitos. O que são esses hematrócitos? É a condição de hemácias mais circundantes na corrente sanguínea. Diante desse processo, ele consegue identificar que o sangue fica mais denso, né? Há uma densidade sanguínea. Então é muito mais comum essas pessoas terem trombose, ter acidente vascular, derrame cerebral, justamente pelo entupimento desses vasos. E aí fica uma pergunta para vocês, como aplicar isso dentro da área da saúde, né? Lembrando que também, em algumas partes, ele falou sobre a questão do fluido da circulação sanguínea com barreiras. E essas barreiras a gente pode associar a gordura, excesso de açúcar. E aí, como que esse fluxo é alterado? Será que há problemas na alteração dos vasos que possam romper vasos e na distribuição de nutrientes? Isso a gente já sabe. Mas como aplicar a biofísica nesse entendimento? Justamente é uma forma de saber como que está a construção do projeto de vocês, se vocês já tenham voltado ao tema da área. Eu vi que lá no dentro da área da saúde, mas como aplicar isso, quem tem interesse em estudar a parte circulatória? É muito legal, porque a partir do momento que eu consigo fazer esse cálculo, eu consigo entender o fluido na circulação sanguínea, eu consigo mediar propostas clínicas, eu consigo trabalhar com fármacos específicos na questão do transporte. Lembrando que a circulação sanguínea é algo essencial na manutenção da nossa vida. Então, a gente precisa de uma circulação positiva, adequada, com distribuição, com calibres corretos e com banhos, sempre falando popularmente em banhos nos tecidos. Lembrando que a função da circulação é levar esses nutrientes ao tecido, onde as células que estão condizidas nesse tecido irão fazer respiração celular. Então, a partir da respiração celular, ela absorve esses nutrientes, produz energia e gasta energia. E isso mantém a qualidade. Então, vou deixar como uma deixa, para vocês deixar como uma deixa, sobre o que vocês queiram pesquisar sobre esse tema. Lembrando que qualquer dúvida tem um fórum do professor, vocês podem estar mandando também no chat alguma mensagem, algum e-mail que vocês tenham interesse em pesquisar dentro dessa área, tá bom? Nos encontramos mais à frente na parte de revisão e depois na unidade 2, tá, pessoal? Até mais e um grande abraço.